Bíblia Sagrada em áudio português Números, página 01 a 05, Bíblia Sagrada completa Livro do Êxodo. Ler a Bíblia Sagrada diariamente oferece inúmeros benefícios espirituais, intelectuais e emocionais que podem enriquecer a sua vida de várias maneiras. Aqui estão 5 motivos convincentes para incorporar a leitura diária da Bíblia em sua rotina. 1. Crescimento espiritual profundo. 2. Guiamento e direção. 3. Força e encorajamento. 4. Conhecimento histórico e cultural. 5. Melhoria na compreensão da fé cristã. Ao dedicar tempo diariamente à leitura da Bíblia, você nutrirá sua espiritualidade. Ajude a espalhar a palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo. Preparação para a partida do Sinai. Primeiro recenseamento no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano após a saída do Egito. O Senhor falou nestes termos a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro. Fazei um recenseamento geral de toda a comunidade dos israelitas, por clãs e casas patriarcais, registrando, um por um, os nomes de todos os homens, maiores de 20 anos, aptos para a guerra em Israel. Tu e Arão fareis o recenseamento por exércitos. Tereis como assistente um homem de cada tribo, um que seja o chefe da casa patriarcal. Estes são os nomes dos homens que vos deverão assistir. Da tribo de Ruben, Elisur filho de Ceder. De Simeão, Salamiel filho de Surizadai. De Judá, Naasson filho de Aminadab. De Issacar, Natanael filho de Suar. De Zabulon, Eliabe filho de Helon. Pelos filhos de José. De Efraim, Elisama filho de Amiúde. E de Manassés, Gamaliel filho de Fadassur. De Benjamim, Abidã filho de Gedeão. De Dan, Aiezer filho de Amizadai. De Azer, Fediel filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf filho de Deu. De Neftali, Aira filho de Enã. Foram esses os escolhidos dentre a comunidade, chefes das tribos patriarcais e comandantes dos contingentes de Israel. Moisés e Arão reuniram esses nomeados e convocaram uma reunião de comunidade para o primeiro dia do segundo mês. Então se registraram nominalmente, por clãs e segundo as casas patriarcais, todos os maiores de 20 anos. Assim, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, foi feito o recenseamento no deserto do Sinai. Descendentes de Ruben, primogênito de Israel, por gerações, clãs e casas patriarcais, alistados nominalmente, um por um, todos os homens maiores de 20 anos, aptos para a guerra. Os recenseados da tribo de Ruben eram 46.500. Descendentes de Simeão, por gerações, clãs e casas patriarcais, alistados nominalmente, um por um, todos os homens maiores de 20 anos, aptos para a guerra. Os recenseados da tribo de Simeão eram 59.300. Descendentes de Gade, por gerações, clãs e casas patriarcais, alistados nominalmente os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra. Os recenseados da tribo de Gade eram 45.650. Descendentes de Judá, por gerações, clãs e casas patriarcais, alistados nominalmente os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra. Os recenseados da tribo de Judá eram 74.600. Descendentes de Issacar, por gerações, clãs e casas patriarcais, alistados nominalmente os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra. Os recenseados da tribo de Issacar eram 54.400. Descendentes de Zabulon, por gerações, clãs e casas patriarcais, alistados nominalmente os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra. Os recenseados da tribo de Zabulon eram 57.400. Descendentes de José, descendentes de Efraim por gerações, clãs e casas patriarcais, alistados nominalmente os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra. Os recenseados da tribo de Efraim eram 40.500. Descendentes de Manassés, por gerações, clãs e casas patriarcais, alistados nominalmente os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra. Os recenseados da tribo de Manasses eram 32.200. Descendentes de Benjamim, por gerações, clãs e casas patriarcais, alistados nominalmente os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra. Os recenseados da tribo de Benjamim eram 35.400.
Descendentes de Dan. Por gerações, clãs e casas patriarcais, alistados nominalmente os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra, os recenseados da tribo de Dan eram 62.700. Descendentes de Azer. Por gerações, clãs e casas patriarcais, alistados nominalmente os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra, os recenseados da tribo de Azer eram 41.500. Descendentes de Neftali. Por gerações, clãs e casas patriarcais, alistados nominalmente os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra, os recenseados da tribo de Neftali eram 53.400. Esses foram recenseados por Moisés, Arão e os 12 chefes de Israel, um de cada tribo, respectivamente o chefe da casa patriarcal. O total dos israelitas maiores de 20 anos recenseados segundo as casas patriarcais, ou seja, o total dos homens aptos para a guerra em Israel, foi de 603.550. Os levitas, reservados para a morada, mas os que pela casa patriarcal eram levitas não foram recenseados com os outros, pois o Senhor tinha dito a Moisés: deixarás de recensear apenas a tribo de Levi, excluindo-a do registro geral dos israelitas. Encarrega os levitas da morada da aliança e de todos os utensílios e pertences. Eles transportarão a morada e os utensílios, estarão a serviço da morada e em torno dela acamparão. Quando a morada tiver de partir, os levitas a desarmarão e na hora de acampar, serão eles que a montarão. O não levita que se aproximar será morto. Os israelitas deverão acampar por exércitos, cada um no seu acampamento e sob a própria bandeira. Mas os levitas acamparão ao redor da morada da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade dos israelitas. Os levitas, portanto, cuidarão da morada da aliança. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. Ordem das tribos em viagem. O Senhor falou a Moisés e a Arão: os israelitas acamparão junto à sua bandeira, cada qual perto do estandarte de sua casa patriarcal, em círculo, a certa distância da tenda do encontro. A leste, do lado do nascer do sol, estará acampado Judá, com sua bandeira e suas tropas. O chefe dos descendentes de Judá é Naasson, filho de Aminadab. Seu exército conta com 74.600 homens alistados. Ao lado de Judá acampará a tribo de Issacar. O chefe dos descendentes de Issacar é Natanael, filho de Suar. Seu exército conta com 54.400 homens alistados. Depois, a tribo de Zabulon. O chefe dos descendentes de Zabulon é Eliabe, filho de Helon, e o seu exército conta com 57.400 homens alistados. O total dos registrados por exércitos do acampamento de Judá é de 186.400 homens. Serão os primeiros a partir. Ao sul ficará a bandeira do acampamento de Ruben, com as tropas. O chefe dos descendentes de Ruben é Elisur, filho de Seder. Seu exército conta com 46.500 homens alistados. Ao lado acampará a tribo de Simeão. O chefe dos descendentes de Simeão é Salamiel, filho de Surizadai. Seu exército conta com 59.300 homens alistados. Depois, a tribo de Gade. O chefe dos descendentes de Gade é Eliasaf, filho de Deu. Seu exército conta com 45.650 homens alistados. O total dos registrados por exércitos do acampamento de Ruben é de 151.450 homens. Serão os segundos a partir. Depois partirá a tenda do encontro e o acampamento dos levitas, no meio dos outros acampamentos. Cada um partirá conforme tiver acampado, seguindo sua bandeira. O ocidente ficará a bandeira de Efraim, com seu exército. O chefe dos descendentes de Efraim é Elisama, filho de Amiúde. Seu exército conta com 40.500 homens alistados. Ao lado acampará a tribo de Manassés.
O chefe dos descendentes de Manassés é Gamaliel, filho de Fadassur. Seu exército conta com 32.200 homens alistados. Depois, a tribo de Benjamim. O chefe dos descendentes de Benjamim é Abidã, filho de Gedeão. Seu exército conta com 35.400 homens alistados. O total dos registrados por exércitos do acampamento de Efraim é de 108.100 homens. Serão os terceiros a partir. A norte ficará a bandeira do acampamento de Dan, com seu exército. O chefe dos descendentes de Dan é Aiezer, filho de Amizadai. Seu exército conta com 62.700 homens alistados. Ao lado acampará a tribo de Azer. O chefe dos descendentes de Azer é Fediel, filho de Ocrã. Seu exército conta com 41.500 homens alistados. Depois, a tribo de Neftali. O chefe dos descendentes de Neftali é Aíra, filho de Enã. Seu exército conta com 53.400 homens alistados. O total dos registrados do acampamento de Dan é de 157.600 homens. Serão os últimos a partir, por ordem de bandeira. É esse o recenseamento dos israelitas segundo as casas patriarcais. O total dos alistados dos acampamentos, repartidos em exércitos, foi de 603.550 homens. Os levitas, porém, conforme o Senhor tinha mandado a Moisés, não figuram no censo com os israelitas. Os israelitas fizeram exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés, acampando por ordem de bandeira, e partindo cada um por ordem de clã e casa patriarcal. Os levitas eis a descendência de Arão e Moisés, no tempo em que o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, ungidos e consagrados para servirem como sacerdotes. Nadab e Abiú morreram na presença do Senhor, quando lhe apresentaram um fogo profano, no deserto do Sinai. Como não deixaram filhos, somente Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio sob os auspícios de Arão, seu pai. O Senhor falou a Moisés, fez a tribo de Levi aproximar-se e para estar a serviço do sacerdote Arão como ministros. Deverão encarregar-se de tudo o que diz respeito a ele e à comunidade em geral diante da tenda do encontro, assumindo o serviço da morada. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e daquilo que compete aos israelitas no serviço da morada. Confiarás os levitas como oblatos a Arão e seus filhos. Eles lhe foram doados por parte dos israelitas. Designarás a Arão e seus filhos para zelar pelas funções do sacerdócio. O não-levita que se aproximar para ministrar será morto. O Senhor falou a Moisés: fui eu que escolhi os levitas do meio dos israelitas, em lugar de todo primogênito, em lugar de cada israelita nascido de primeiro parto. Os levitas são meus, porque meus são todos os primogênitos. Quando matei todos os primogênitos no Egito, consagrei a mim todos os primogênitos de Israel, tanto dos homens como dos animais. Eles são meus. Eu sou o Senhor. Recenseamento dos levitas. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, fez um recenseamento dos levitas por casas patriarcais e clãs. Deverás recensear todos os homens acima de 1 mês de idade. Moisés os recenseou por ordem do Senhor, conforme lhe fora ordenado. Eis os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. Nomes dos filhos de Gerson em respectivos clãs: Lobini e Semei. Filhos de Caate e respectivos clãs: Anram, Izar, Hebron e Oziel. Filhos de Merari e respectivos clãs: Mooli e Muzi. São esses os clãs de Levi, segundo as casas patriarcais. A Gerson pertencem os clãs de Lobini e de Semei. São os clãs de Gerson. O total dos homens acima de 1 mês de idade era de 7.500 recenseados. Os clãs gersonitas acampavam atrás da morada,
a ocidente. O chefe da casa patriarcal dos Gersonitas é Eliasaf, filho de Lael. A tarefa dos Gersonitas na tenda do encontro incluía a morada e a tenda com a cobertura, o véu da entrada da tenda do encontro, as cortinas e o véu da entrada do átrio que contorna a morada e o altar, as cordas e sua manutenção. A Caate pertencem os clãs de Anrã, de Izar, de Hebron e de Oziel. São os clãs de Caate. O número total dos recenseados acima de um mês de idade era de 8.300 homens, encarregados do serviço do santuário. Os clãs dos Caatitas acampavam no lado sul da morada. O chefe da casa patriarcal dos clãs Caatitas era Elisafã, filho de Oziel. A seus cuidados estavam a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios sagrados que se usavam no culto, o véu com toda a manutenção. Eleazar, filho do sacerdote Aarão, era o chefe supremo dos levitas, superintendente dos encarregados do serviço do santuário. A Merari pertencem os clãs de Mooli e de Muzi. São os clãs de Merari. O número total dos recenseados acima de um mês de idade era de 6.200 homens. O chefe da casa patriarcal dos clãs de Merari era Zuriel, filho de Abiail. Acampavam no lado norte da morada. Aos cuidados dos mearitas estavam as tábuas da morada, as travessas, as colunas com as bases e todos os utensílios e a manutenção geral, as colunas em torno do átrio com as bases, as estacas e respectivas cordas. Diante da morada, ao leste, isto é, na frente oriental da tenda do encontro, acampavam Moisés, Aarão e seus filhos, que tinham a seus cuidados o serviço do santuário em nome dos israelitas. Qualquer não-levita que se aproximasse era punido com a morte. Os levitas que Moisés recenseou por ordem do Senhor segundo os respectivos clãs, contando todos os homens acima de um mês de idade, eram 22.000. Fim do livro dos Números, páginas 01 a 05. Obrigado por assistir a este vídeo até aqui. Apoie a nossa iniciativa de levar a palavra do Senhor a todas as pessoas. Deixe seu like, comente aí embaixo e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Veja também a playlist completa.